Então, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 16 de setembro, turma do horário CD-noite. Hoje nós vamos falar sobre unidade de manutenção. A unidade de manutenção é o equipamento responsável por terminar os outros parâmetros do tratamento do ar. A aula passada a gente falou sobre os elementos de secagem, né? Hoje nós vamos falar de outros elementos que estão associados ao equipamento que faz esse tratamento e condicionamento do ar. Ou seja, nós vamos falar hoje de regulador de pressão, filtro e lubrificador em linha. Tá? Para nós entendermos um pouquinho desse sistema, em um sistema pneumático bem projetado, o ar deve passar, por meio de um filtro de ar, de um regulador de pressão e um lubrificador em linha, antes de ser distribuído para o dispositivo ou máquina que irá realizar o trabalho. Então entenda que nós temos em qual ponto está essa unidade de manutenção. Nós temos lá no início da nossa linha o compressor, capta o ar da atmosfera, capta o ar, reduz ele de volume, consequentemente elevando a pressão. Esse ar ele é armazenado, posteriormente distribuído por uma rede tubular de distribuição. A partir do momento que ele é distribuído, ele chega no ponto de utilização, antes de ele sair da rede de distribuição e entrar no equipamento, ele passa pela unidade de manutenção. Então, a unidade de manutenção, quando a gente fala que tem um filtro de ar, ela vai fazer a filtragem desse ar que está vindo da rede antes de entrar no equipamento de trabalho. A unidade de manutenção tem um regulador de pressão, ou seja, ela vai pegar a pressão de rede e transformar em pressão de trabalho, converter a pressão ali para o equipamento de forma correta. E, dependendo de alguns equipamentos, do ritmo de trabalho, forma construtiva, materiais de composição, ele deve receber uma lubrificação em linha. O ar, dentro do ar é pulverizado uma névoa de óleo, logicamente um óleo específico, nós vamos falar já para vocês, e esse óleo é levado até o equipamento para evitar desgastes. Muitas vezes também para facilitar o funcionamento por causa da velocidade da pneumática, tá? E isso tudo antes de ser distribuído no equipamento. Às vezes é recomendado não mais de 2 ferramentas sejam servidas por uma única unidade de manutenção, tá? Quando a gente fala unidade de manutenção, entendam: filtro, regulador de pressão e lubrificador em linha. Por quê? Como nós vimos nos secadores, os equipamentos eles são dimensionados em função da vazão volumétrica de ar que passa por ele. Então, se eu tenho 2 equipamentos sendo acionados no mesmo ponto, quando eu vou somar o consumo desses 2 equipamentos, vai me gerar um resultado que vai me demandar um equipamento de tal porte. Se eu trabalhar de forma individual, o porte vai ser menor, consequentemente sair elas por elas. Então, a gente recomenda um por equipamento, porque você vai ter um controle preciso em cima do seu equipamento em questão de filtragem, regulagem de pressão, lubrificação ou não. Quando você trabalha em conjunto, você não tem como distinguir cada equipamento, e assim gerando um não rendimento correto dos equipamentos. Coloquei aqui 3 marcas fornecedoras de produtos pneumáticos: Festo, SMC e Parker. As 3 são mundiais, são globais, marcas globais. E quando você entra no site delas, eu tinha feito aqui já uma pré-seleção, mas eu vou fazer novamente. Por exemplo, dentro do site da Festo, é muito interessante quando você entra dentro do sistema. Foi mal. Só mudar minha setinha aqui. Pronto, agora foi. Por exemplo, quando a gente entra no site da Festo, logicamente você vai entrar lá em produtos, né? Então, tem o site da Festo lá, você entra em produtos, dentro do produto tem aqui, ó, tratamento de ar comprimido. Tratamento de ar comprimido, você pensar em tratamento é regulagem, filtragem e lubrificação. Você pode trabalhar esses equipamentos de formas distintas, né? Então aqui, ó, eu tenho somente um filtro regulador, aqui somente filtro, somente regulador, somente unidade lubrificadora, ou trabalhar unidades combinadas. A unidade combinada, ela traz os 3 equipamentos numa mesma estrutura, e aí você faz a fácil especificação dela. Esses equipamentos nós especificamos.
Então, por exemplo, né, ó, característica básica, ele fala uma série, função, unidade de tratamento de ar, tamanho, né, ó, ele está como mini aqui, né, ó, dimensão até 40 microns, é o tipo de filtragem, a gente vai falar disso. Conexão de 1/4. Grau de filtragem, no nosso caso, pode ser 40 microns ou 5 microns metro, vamos colocar 40 mesmo. Dreno manual automático, um giro manual. E aí ele gera para a gente já a documentação toda do equipamento. Então esse aqui seria o nosso elemento já. Acho que dá para virar. Você tem já também a disponibilização do arquivo em CAD, ou seja, você tem já o arquivo para levar para o seu projeto, para o seu software de desenho. Né? Ó, você tem já o documento em CAD também que você pode usar. Ele faz algumas simbologia, né? Ó, nós vamos logo começar a trabalhar sobre simbologia, aqui é a simbologia do elemento. Ou seja, tudo isso já traz uma documentação em função do equipamento. Tá? Já a gente vai ver a especificação, estou mostrando os fabricantes para vocês. SMC seria a mesma linha de raciocínio. Então, lá no site da SMC, por exemplo, nós vamos olhar aqui produtos, né? Ó, tratamento de ar, equipamentos de preparação de ar, equipamentos controle e pressão modular de ar. Então vamos lá, é justamente esse primeiro aqui, ó, unidades modulares. Então aqui você trata também individualmente, ó, unidades conjunto ou somente filtro, somente separador de condensado, ou seja, secador, separador micro, separador, regulador de pressão, lubrificador. Então, tudo isso também, mesma coisa que os outros fabricantes, ele disponibiliza para a gente. Então, a gente pode entrar no catálogo, ver as características, os modelos de cada um dos componentes. E a Parker também. A Parker é um outro fabricante. Que ele abriu o manual aqui, né, da SMC, ó. Você vai ver aqui em função dos tipos de elementos, tipos de secagem, né, tá? Aqui na Parker também, então você tem aqui, ó, preparação de ar comprimido. Quando você entra aqui, você vai trabalhar, ó, aqui aqueles secadores que a gente viu, né, ó. Secador por adsorção, né, por absorção. Cadê as unidades de tratamento? Elas estão aqui embaixo, reguladores de pressão, vamos vir por aqui. Só um instante. Elas estão aqui, só que vai ser mais para frente. Aqui embaixo, ó, nós temos reguladores de pressão, ó. E assim você acha dentro do site dos fabricantes cada componente, né? Ó, reguladores. Vai entrar ainda na parte de filtro, de secagem, aqui é a parte de secagem, parte de filtro. Ou seja, cada um deles tem as suas características construtivas. Então, nosso objetivo é o quê? Entender o funcionamento da unidade de manutenção. Então, nós temos nossa rede de distribuição de ar comprimido. Essa rede tem uma derivação lá, então, no meio da tubulação, tira uma derivação para alimentar uma máquina em específico. Essa máquina vai ter uma unidade de manutenção, onde o primeiro dele aqui é o filtro. Primeiro, pessoal, isso aqui é uma sequência lógica e sempre nessa sequência. Primeiramente, você filtra, depois você regula, depois você lubrifica. Em alguns casos, você pode filtrar, secar, regular e lubrificar. Tá? Por que nessa sequência? Quando você regula, são equipamentos de precisão. Então, o seu ar tem que estar filtrado. Qualquer impureza que chegue aqui pode fazer com que ele não trabalhe de forma correta. E depois que eu lubrifico o ar, que eu coloco óleo, névoa de óleo dentro do fluxo de ar, não tem mais como eu regular ou filtrar ele, né? Que ele já tem lá um elemento a mais dentro do fluxo de ar. Então seria essa sequência, filtro, tem um secador, pode ter ou não, então filtro, seca, regula e lubrifica. Quando nós falamos da unidade de manutenção, existe essa simbologia simplificada, né? Então nós temos como se fosse nessa lateral entrada de ar, essa primeira telazinha trabalha com a filtragem, esse tracinho externo com secagem, esse manômetro regulagem e aqui a lubrificação.
e sai o ar para ser trabalhado. Cada um desses elementos tem uma indicação específica. Então aqui em cima nós temos a simbologia padrão do nosso sistema. Deixa eu só abrir o ponteirinho aqui. Na pneumática, o losango, né, representa equipamentos de condicionamento, secador, resfriador, filtro, lubrificador. Já os quadrados representam válvulas de regulagem. Então aqui é condição, aqui é regulagem. Tá? Isso aí são padrões de simbologia. Então aqui, por exemplo, nós temos um separador de dreno manual, uma regulagem de pressão com escape, com indicativo de manômetro e um lubrificador em linha. Nós vamos aprender tudo isso com muita calma. Primeiro deles, filtro, né? O filtro, sempre representado por essa linha tracejada, representação geral, elimina as impurezas micrônicas, né? Auxilia na remoção parcial da umidade contida no ar. Quando a gente fala que ele remove parte da umidade, porque a porosidade dele é tão pequena que muitas vezes as moléculas de água ficam presas no filtro e acabam escorrendo. E aí já ajuda a separar o condensado que tem na água. Então aqui, ó, é um filtro com separador de água com dreno manual e um filtro com separador de água com dreno automático. Tá? É apenas características, aqui é sem dreno, é apenas o filtro em linha. Existem alguns outros equipamentos periféricos que a gente no Brasil, por ser um país com clima muito estável, a gente não usa. Por exemplo, o secador, né? O secador a gente usa para tirar umidade. Equipamento que seca o ar comprimido por refrigeração, absorção ou adsorção. Então veja que o secador é um elemento. Lubrificador. Pequena quantidade de óleo lubrificante é adicionada ao ar quando este passa pelo lubrificador. Evita desgaste prematuro dos componentes. Evita lá que uma junta de vedação que está sempre ali raspando conforme a atuador anda se desgaste com o tempo. Quando a gente falou de equipamentos não tão comuns no Brasil, podemos falar do resfriador e do aquecedor. Resfriador, aparelho que controla a temperatura do fluido mantendo entre dois valores predeterminados. As setas indicam simbolicamente a dissipação de calor. Então, se você pega um ar numa região que a temperatura é muito elevada, você tem um resfriador. Tecnicamente, nós chamamos de trocador de calor, né? Que ele vai ajudar a diminuir a temperatura do fluido. Em compensação, quando você tem um fluido muito frio, você tem um aquecedor. Aparelho que controla a temperatura do fluido também, mantendo ele entre dois parâmetros. As setas indicam simbolicamente a introdução de calor, ou seja, se o ar é muito frio, você aquece o mesmo para ser utilizado. Então, são equipamentos não muito comuns aqui na nossa região. Geralmente, se você vai ver um resfriador, que o ar está aquecido, ele vai ser resfriado. Filtro de ar. Teoricamente, o filtro de ar deve remover todas as impurezas e deve permitir que o ar passe limpo, seco e flua livremente sem resistência. Por que teoricamente? Porque para isso acontecer, exige um controle, uma manutenção. Então o filtro nada mais é do que esse elemento poroso, diversos graus de porosidade, né, de tamanhos, justamente para separar grãos distintos, e ele faz a limpeza do ar. Então, quando a gente olha aqui, em particular, que será realizada. Aqui é como se fosse o nosso ar sujo entrando. Ele aqui ele é filtro de dentro para fora. Então aqui é o elemento filtrante. Então o ar, quando chega aqui, ele passa por esse monte de camadas com parâmetros, espessuras, tamanhos distintos e vai segurando os elementos. Consequentemente, isso aqui é uma malha, né? Cheio de elementos que o ar passa por aqui. As impurezas, quando vão passar, ficam presas nesses poros. E assim, passando o ar limpo, que ele vem aqui pelo lado de fora e continua na tubulação. Interessante. Quando a gente fala ali, por exemplo, que ele deve passar limpo e livre de resistência. Existem alguns filtros que têm um indicador de saturação. Conforme seu ar vai passando muito sujo, ele vai entupindo o filtro. Consequentemente, você começa a ter uma pequena resistência na passagem do ar. E tem os indicadores que mostram o indicador de saturação. Você vai lá e faz a troca do seu filtro. Ok? Esses filtros recebem denominações
em função da sua forma construtiva. Até a aula passada eu comentei com vocês. Alguns de vocês já devem ter trabalhado no chão de fábrica e devem ter escutado assim a expressão: ah, precisa trocar o coalescente, precisa limpar o coalescente. Coalescente nada mais é do que um filtro de ar, geralmente de fibra de borosilicato, né? Mas ele recebe o nome de coalescente porque ele faz uma limpeza, uma filtragem de dentro para fora. Como assim? Ele pega o ar interno, passa pelo filtro e pelo lado externo joga para o sistema. Tá? Existe adsorvente, né? Carvão ativo, o fluxo já é ao contrário, de fora para dentro. Então ele vem por fora, passa pelo filtro de carvão ativo e sai limpo por dentro. Ou geralmente tem também o interceptor. Ele faz tanto de fora para dentro como de dentro para fora, usualmente de fora para dentro, mas ele é de celulose plissada, ou seja, ele é sintético. Tá? Então, quando você vê esses elementos, são apenas características de filtragem. Características essas relacionadas a que pontos? Primeiramente, precisão de filtragem, ou seja, o tamanho do grão que vai passar por ali, ok? Para vocês terem uma ideia da regulagem, nós regulamos dois tipos, nós filtramos com 40 microns metro, 10 elevado a 9, né? Ou 5 micrometros. Para vocês terem um comparativo, o olho humano ele enxerga a partir dos 40. Um fio de cabelo ele tem, em média, um diâmetro de 75 microns. Nós filtramos de 40 até 5 micrometros, ok? Então, é extremamente fino, extremamente limpo o ar que trabalha dentro do nosso sistema. E esses são os filtros de ar. Aqui temos alguns parâmetros em relação a tamanho de grãos, né? Ó. Um grão de sal refinado tem geralmente 100 microns de tamanho. Uma farinha de trigo, 25. Uma bactéria tem 2 micrometros de tamanho. Nós filtramos na faixa de 5, né? Então aqui, ó, uma célula vermelha do sangue, nosso filtro de 5 separa ela da rede, ok? Professor, precisa dessa precisão? Equipamentos que sim. Tem equipamentos que precisam. Outros podem trabalhar aqui já na faixa dos 40. Nosso laboratório a gente filtra na faixa de 40 microns, tá? Uma coisa muito interessante não, acaba sendo um pouco triste, essas aulas que a gente vai ter aqui para frente, que a gente vai falar agora de manutenção, a gente falou de secador, aula passada, vamos falar de válvulas de atuadores, eram aulas que usualmente, quando a gente tem lá na nossa sala laboratório, a gente já começa a ter acesso à bancada. Mas não fiquem preocupados, logo, acredito que mês que vem já começa a parte de atividades práticas, onde nós vamos ter nossas aulas presenciais, é mais no fim do mês, no meio de outubro. E aí nós vamos ver todos os equipamentos fisicamente na mão, ou poder observar, comparar, conversar e discutir. Hoje nós vamos falar apenas de forma virtual e teórica. Saindo do filtro, vamos entrar nos reguladores de pressão. Regulador de pressão é o elemento responsável por converter a pressão de rede, acima, a pressão mais elevada, na pressão de trabalho, a pressão desejada do nosso equipamento. Então, por exemplo, eu tenho uma rede lá de 10 bar e eu tenho um equipamento aqui que trabalha com 6,5 bar. Então, ele vai fazer justamente a regulagem dessa variação e permitir que o ar saia estabilizado na pressão desejada em função do funcionamento do nosso equipamento. Às vezes chamado de válvula reguladora ou até de redutora, né? Muitos chamam, mexe lá na redutora. Tem como função manter constante a pressão de trabalho, a gente chama de pressão secundária, independente da pressão de rede primária. Logicamente, a primária tem que ser mais alta que a secundária. E do consumo de ar. Fica claro que a pressão primária tem que ser maior que a secundária. Então, é aquilo que a gente falou, vem a pressão de rede, a gente regula uma pressão abaixo como trabalho e utiliza o elemento. Então, o regulador de pressão, geralmente, ele tem um indicativo por meio de um manômetro, que a gente faz a leitura lá da pressão que está saindo, um manípulo onde a gente faz essa regulagem lá, então a gente gira o elemento e faz a setagem, seja ar, seja óleo, seja qual for o fluido, né? Logicamente cada um tem sua especificação. Qual o funcionamento dele? É muito simples, parece até banal.
Quando a gente mexe no manípulo para dar mais pressão, menos pressão, nós estamos colocando carga nesta mola. Então você tem aqui a entrada do ar, você tem duas membranas, uma aqui em cima, uma aqui embaixo. E aqui a saída do ar. Quando nós colocamos pressão aqui, essa mola empurra esse elemento para cima, nessa membrana, permitindo com que o ar passe. Caso a pressão aqui exceda o desejado, essa pressão vai vencer a força da mola. Quando vencer a força da mola, essa membrana abre. Quando ela abre, o pouco de ar que está aqui escapa, essa pressão cai e ele fecha. Quando ela desce, ela já fecha a entrada de ar. Ou seja, isso fica trabalhando constantemente numa alta frequência, a fim de regular a nossa pressão. Ah, professor, mas ele solta esse ar para a atmosfera? Solta, mas não é uma perda considerável. Ele trabalha em alta precisão. Vamos entender aqui o funcionamento. Então aqui nós temos um regulador. Então temos aqui a entrada do ar e a saída. Aqui o manípulo que a gente gira para dar pressão na mola, que é responsável em regular a nossa pressão. Logicamente essa pressão é mais elevada. E aí como funciona? Ele está aberto aqui passando. Ó. Okay? Caso essa pressão exceda, ele empurra aqui a membrana, ó, e esse ar fecha. Ah, mas e a pressão elevada que está aqui? Tem um pequeno orifício que permite que a mesma saia para a atmosfera. Quando eu libero o ar para a atmosfera, eu diminuo minha pressão. Ah, e se for óleo que eu não posso jogar na atmosfera? Aí você vai ter um retorno aqui, né? Uma mangueira, uma tubulação que vai levar de volta para o tanque. E aí o excesso de óleo, em vez de eu mandar para o sistema, eu mando ele de volta para o tanque. E aqui é a saída para a atmosfera. Ó. Geralmente é um elemento micro, que pouco de ar que sai já faz a queda de pressão desse lado, e ele faz a regulagem do sistema. Então esse é o princípio mais utilizado em um regulador de pressão. Ok? Lubrificação, ou seja, lubrificador, né? Normalmente, a economia de vida vinda do custos de reparos, a economia vinda de custos de reparos reduzidos e eficiência crescente é maior do que o custo de instalação do equipamento de lubrificação. Vou explicar para vocês, ficou estranha essa frase. Muitas pessoas comentam, o lubrificador é apenas um gasto. Por quê? Porque eu vou ter que inserir lá sempre um pouco de óleo para ele ficar trabalhando, porque o óleo ele é consumível. Mas, em compensação, esse consumível ele aumenta a vida útil do seu elemento. Então, você vai fazer um custo lá. Se você prefere que ele se desgaste... Está picotando o áudio? Aqui tá ok, professor. É. Aqui também tá ok. Dá uma olhada aí, Daniel. Qualquer coisa tá gravada a aula, depois você assiste essas partes que ficou travado o som aí, beleza? Então, você vai fazer um custo-benefício. Você vai ver lá se você não usar a lubrificação, o desgaste do seu equipamento é melhor você trocar o equipamento de tempos em tempos ou você ter um consumível de óleo e aquele equipamento ter um rendimento maior durante o tempo, né? Então, isso que fala muito a literatura. Geralmente, tranquilo. Tenta pelo celular, Daniel. Às vezes tá mais fácil. Você gera um retorno melhor, um rendimento melhor do seu sistema. De maneira geral, os componentes pneumáticos, né, são lubrificados por meio de um elemento lubrificador colocado na linha pneumática. O lubrificador injeta o óleo do fluxo de ar, que então é levado até o componente. O lubrificador tem a função de, além de armazenar óleo, injetar uma quantidade necessária de óleo pulverizado ou em forma de névoa, né, no fluxo de ar em movimento. Pessoal, ele não vai inundar o seu sistema de óleo, vai ficar aquela coisa melada, pingando. Não. Primeiramente, o tipo de óleo que nós usamos, ele é um óleo volátil. Ele é um óleo que, se você passa sobre uma superfície, depois de um tempo ele seca. Tá? Então, mesmo que o ar passe, não vai acumular óleo lá no seu sistema. Esse óleo ele vai evaporando, ele vai secando. Como que funciona o lubrificador em linha? É pelo princípio de Venturi, que a gente chama, trompa T, né? Então, conforme você tem a passagem do fluxo de ar aqui, uma pequena parte desse fluxo é direcionada para um bocal. Este bocal ele faz a redução da seção da passagem. Quando você reduz a passagem, você aumenta a velocidade.
Aumentando a velocidade, você tem uma derivação aqui que ele gera uma sucção, ele gera uma pressão negativa. Como que funciona isso? Vou desenhar aqui para vocês, que é bem interessante. É mesmo o princípio da chaminé, né? Ó. Seria assim. Na verdade, eu vou desenhar melhor já já. Ele fica assim, e aqui é um bocal, né? Ó. Então, o nosso fluxo de ar. Um instante. Ele vem nesse sentido aqui, né? O fluxo de ar vindo. Todo esse volume, quando chega aqui, ele reduz, aumentando a aceleração do ar. Então, o ar passa aqui mais rápido. Consequentemente, nesse ponto, ele gera uma pressão negativa. Ele suga o óleo e acaba levando. Ou seja, desse modo, quanto mais ar passa, mais ele puxa óleo. Quanto menos ar, menos óleo. Se não passa ar, não passa óleo. Ou seja, ele trabalha em função do fluxo de ar do sistema. Ele não inunda, ele não polui seu sistema lá, não mela seu sistema com excesso de óleo, tá? Então você vê aqui sempre o reservatóriozinho, é bem usual, você vê o reservatório. Aqui você tem um regulador que você regula a quantidade desse fluxo, ele tem uma pontinha aqui que você faz esse comentário, esse regulagem, né? E aí aqui tem uma névoa pulverizada de óleo, ó, simbolizando aqui a oleolubrificação, ok? E aqui nós temos um conjunto completo. Então veja que nesse conjunto aqui em corte, ele está representado também um secador, tá? Então olha como é interessante. O ar, quando entra na unidade de manutenção, a primeira coisa que ele faz, ele seca. Ele passa aqui para o secador, pode ter ou não secador. Então aqui é pelo efeito do ciclone, né? Aquele primeiro que a gente viu. O ar gira aqui, a água que está nele bate aqui na lateral, né? Jogada para a periferia, escorre até lá embaixo. Aqui embaixo nós temos o purgador, ó, tá? E aí ele volta pelo centro, passando pelo filtro. Esse filtro já ajuda também a tirar a umidade, né? Ele acaba segurando algumas moléculas de água. Aí o filtro, o ar limpo e seco, vem até o regulador de pressão. Aqui ele é regulado, ou seja, ele vai passar a pressão de trabalho, pressão de rede para a pressão de trabalho, já regulado. Então, nesse ponto, ele está seco, limpo e regulado. Aqui ele só está seco e limpo. Aqui, seco, limpo e regulado. E ele vai passar aqui, ó, tem uma parte por externa que passa o maior fluxo, uma pequena parte passa aqui pelo Venturi, né, pelo T, e aí suga o óleo, ele sai com a névoa pulverizada. Ou seja, o ar que está aqui, ele está seco, isento de água, limpo, isento de impurezas, regulado na pressão exata do equipamento e lubrificado para melhor rendimento do sistema. Ou seja, é o ar ideal para o seu equipamento ter a completa eficiência no trabalho, tá? Esta é a unidade de manutenção. Quando a gente pensa dentro da nossa rede, é uma coisa muito interessante. A gente chegou no ponto final da rede primária. O que é a rede primária? É a rede que você tem lá desde a captação do ar, compressor, reservatório, secagem, filtro, né? Tem um resfriador aqui, um filtro. O set aqui ele colocou com outro secador, a distribuição e aqui a unidade de manutenção. Ou seja, tudo que está antes da unidade de manutenção é considerado rede primária. O que tem posterior é a rede secundária. A rede secundária, nós vamos aprender a partir das próximas aulas, que nada mais é do que você já pegar o ar pronto para ser utilizado e trabalhar de forma lógica. Ou seja, nós teremos logo uma válvula de controle direcional, que vai trabalhar a lógica do uso do fluxo de ar, juntamente com os elementos de conversão de energia, atuadores pneumáticos, motores rotativos, músculos pneumáticos, músculos oscilantes, atuadores oscilantes, né? Atuadores giratórios. Então, convertem o ar. Mas quem faz essa transição da rede primária para a rede secundária é a unidade de manutenção. Filtro, regulador, lubrificador. Então, aqui é uma simbologia bem simplificada aí da nossa rede de distribuição. Então, veja que todos esses elementos que estão para trás, nós hoje estudamos eles, né? Vimos compressor, reservatório, secagem, distribuição, Professor, perda de carga. Pois não, Bruno? e essa unidade de manutenção, ela entra como rede primária ou secundária?
Ela é a transição. Não, não é? ela está na primária, digamos assim, tá? Porque ela ainda condiciona o ar. A partir dela seria a secundária, tá? Porque aí já é um ar específico. Por que a gente trata ele de secundário? Porque tudo que está até ela aqui, ó, até antes dela aqui, é igual para todo mundo. É o mesmo ar que todo mundo recebe lá do compressor, é a mesma pressão. Vamos falar que são as mesmas impurezas, que não tem muita, é um pouco de umidade. Ou seja, é na rede tubular de distribuição. É o mesmo ar que chega para todo mundo. A partir daqui dele é que é gerado o novo fluxo, né? Ou seja, nova pressão, nova secagem, nova regulagem. E aí é uma rede individual para cada um, seria a forma secundária. Tranquilo? Pessoal, alguns comparativos em relação à rede. Nós estudamos a questão da distribuição do ar comprimido, né? Como a gente falou de tubulação. Uma coisa muito interessante de tubulação ser discutida é a layout ou forma construtiva da sua rede. Então a gente tem aqui uma rede chamada rede anel. O ar ele não chega por apenas um ponto. Então você tem aqui a distribuição, quando ele chega aqui ele é ramificado. Se você pegar qualquer ponto de trabalho desse aqui, ó, qualquer Tzinho desse, você pode observar que o ar ele sempre vai chegar por dois caminhos. Isso aqui é uma forma de você ter uma característica de não ter falta de ar, um melhor rendimento. Eu gosto muito de comparar esse sistema. Antes de comparar ele, nós temos a simplificada, né? Que você tem aqui apenas uma entrada de ar para cada ponto. Você usa menos tubulação, você tem menos pontos de derivação, menos perda de carga, mas em compensação, caso você tenha um problema aqui nessa conexão, ela não utiliza esses dois elementos. Se você tiver um problema aqui nessa tubulação que está 1.8, todo mundo que está posterior a ele será prejudicado. Aqui não. Se você tem um problema aqui nessa rede, você isola ela, os demais são alimentados por outro canal. Tive um problema desse lado, a alimentação vem por este lado. É só questão de eficiência. Um comparativo muito interessante disso é a nossa rede elétrica de energia. Como assim? Se você pensar antigamente, alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, os postos de energia, a energia chegava à nossa residência por apenas um caminho. Então, se você morava, por exemplo, ali na região das Seis Bocas, Eusébio, um pouco antes ali, a energia chegava naqueles pontos usualmente pela Washington Soares. E aí era muito comum, no fim de semana tinha aqueles forrós um pouco mais para frente, aquelas festas, né? E sempre tinha um acidente que derrubava poste, no final, no retorno. E aquela região, a partir de onde o poste foi derrubado, ficava sem energia, porque a única rede que chegava era por meio daquela linha, né? Uma linha primária ali. Hoje não, hoje a distribuição ela é um anel fechado, então mesmo se eu isolar um setor, eu recebo energia por meio de outros caminhos. Por que eles fizeram isso? Porque a concessionária ela ganha quando você consome. Se está faltando energia, ela não está ganhando. Então, elas fazem um sistema onde você vai ter fornecimento de energia praticamente que constantemente durante o ano todo. Se você pegar aí, a nossa tempo anual de falta de energia dá menos de uma hora. Então, a gente fica menos de uma hora sem energia ao longo do ano. Então, é uma questão fenomenal em função da rede da malha de distribuição. Essa mesma lógica a gente pode pensar dentro do ar comprimido. Então tem um compressor, reservatório, parte de secagem, filtragem e a distribuição. Essa distribuição ela pode ser feita de forma mais eficiente. Logicamente isso aqui varia de projetista para projetista. Ok? E só para a gente entender, a gente já viu esses videozinhos, mas eu vou passar ele de novo. Talvez agora vocês comecem a observar alguns outros elementos. Por exemplo, aqui nós temos dois compressores distintos, tá? Os reservatórios estão ligados aos compressores, temos nossa rede tubular de distribuição, algumas válvulas, né? Ó, um T, flange, a parte de secador de ar, ó, a parte de tratamento de ar. Esse ar vai sair aqui, vai ser distribuído para a empresa, né? Para dentro do chão de fábrica. Lá começarão as ramificações, né? Ó, onde vão ter as derivações de ar, os isolamentos de cada setor, são as válvulas de gaveta, de passagem. A partir daí, ó, quando você desce esse ar, uma coisa interessante aqui, ó, só voltar aqui um pouquinho. A gente chama isso aqui de cabo de guarda-chuva, garganta de ganso, tem vários nomes no chão de fábrica.
mas nada mais é do que uma saída, né, positiva. Como assim? Quando você tem uma rede de ar comprimido, se você colocar a sua rede lá num nível e derivar sempre para baixo, qualquer impureza que vier dentro, até a umidade, ela vai chegar e vai cair na derivação. Consequentemente, vai chegar no seu equipamento. Quando a gente faz essa derivação para cima e coloca essa curva, você evita com que a sujeira entre na tubulação secundária, a umidade, ela passaria reto, né? Se eu trazer, já eu trago uma outra foto aqui para vocês que eu vou mostrar um outro detalhe. Então isso aqui é uma forma de derivação, tá? A gente não falou dela antes, para não complicar a parte de rede de distribuição de ar lá, quando a gente calcula a tubulação, tá? E aí você vai ver que cada derivação dessa, ela vai chegar lá num ponto de trabalho, e esses pontos de trabalho terão as unidades de manutenção. Aqui ela está fazendo só a parte de distribuição, a malha, né, superior aqui do sistema. Ele não abrange a parte de unidade. Aqui nesse vídeo, a gente já viu ele também, mas ele abrange a parte de unidade de manutenção. Então, só lembrando aqui, é igual o projeto que nós vimos, né? Tem um galpão montado, tem os distanciamentos, tem aqui a nossa rede de distribuição, ó, a tubulação, a casa de compressores é lá atrás, nós vamos chegar nela. Então veja ó, que cada ponto que desce, ele tem aqui ó, uma unidadezinha de manutenção expressa. Calma aí, vamos lá. Vai chegar lá. Então, por exemplo, só um instante, foi mal, é aqui que eu quero. Então, por exemplo, aqui ó, é uma derivação, eu tenho aqui uma unidade de manutenção. Ah, professor, por que a tubulação continua até o chão? Porque aqui embaixo a gente tem um purgador. Geralmente isso aqui a gente tem no final da linha, é o último ponto da linha, se tiver um pouco de água é aqui que ela vai acumular. Então aqui a gente tem um purgador, uma chave que a gente abre lá no final para tirar um pouco de água. Pouco não, toda a água do sistema, né, na verdade. E aí você vai tendo dentro do sistema, ó, olha a unidadezinha de manutenção, né, ó, já combinada, e aqui você liga o seu equipamento de trabalho. Aqui são algumas derivações, a saída da garganta, né, para cima. Aqui temos outra unidade. Aqui é só uma válvula geral, só uma válvula esfera. Ele não tem aqui, ó. Provavelmente aqui deve ser um bico de limpeza, por exemplo, que não tem necessidade de uma unidade de manutenção. Aqui já tem, ó, uma unidade de manutenção. Então ele fala aqui, ó, toda a especificação do sistema, né? Ó, o purgador aqui embaixo, ó. Dá pra vocês, acho que dá para vocês lerem aí, purgador para tirar água caso ocorra no sistema. Então é a nossa unidade de manutenção, né? Ó. Filtro, micro, outro filtro, engate rápido. Logicamente aqui ele faz ó, filtro e regulador. Ele não tem lubrificação, esse aqui. Tem uma válvula esfera aqui, ó, um on-off, né? Ó, uma válvula de passagem, um T de 3/4. Então isso aqui é um projeto feito, né, de uma rede de distribuição. Outras derivações, ó, outros pontos de trabalho. E aqui a nossa unidade de fornecedora de ar, né? Como é que ele vai chegar lá? Ele está lá do outro lado da empresa ainda. Outro ponto. A altura aqui é 1,20 m do chão, geralmente, né? O que a gente trabalha. Por que 1,20 m do chão? Porque como aqui no nosso unidade de manutenção, nós temos um manômetro, a gente precisa fazer a leitura e interpretação dos ponteiros do manômetro, né? Então, 1,20 m é uma medida padrão, que não tem tanto erro de paralaxe, né? Você olhar de um lado muito em cima ou muito embaixo, você pode fazer uma leitura errada, né? O alinhamento dos ponteiros. E aí você tem padrão aí de 1 metro, 1,20 m do chão, que é justamente para você poder fazer a correta leitura de todos os equipamentos. E aqui são compressor, reservatório e secador. Talvez você observando esse vídeo hoje, você entenda mais sobre os equipamentos, sobre o sistema, sobre a distribuição, sobre cada parte componente do sistema. Então aqui é a casa de compressores, reservatório vertical e um gerador, um compressor a parafuso. Ok? O que eu quero mostrar para vocês também antes, outro ponto interessante, está nesse vídeo aqui, nessa imagem aqui. Essa aqui mesmo. Não sei se vocês estão observando, a rede de distribuição aqui, ó, ela tem uma altura. Quando ela sobe para o aéreo, do ponto inicial para o ponto final, existe uma queda. A rede ela não é plana.
Essa queda, geralmente, a gente fala que é na faixa de 1%, 2%, ou seja, 2 graus na faixa. Então, você não tem uma queda muito acentuada, mas para que é essa queda? Caso gere água dentro da sua rede, mesmo depois de secar todo o processo, pode ainda acumular água, essa água vai ter um ponto para escorrer, uma direção para ela caminhar, e um ponto final para ela se acumular. E você, de tempos em tempos, procedimento de manutenção, vai lá e abre essa válvula, esse ponto final, e vai expulsar um pouco de ar com um pouco de água. Ou seja, você sempre vai estar dando manutenção na sua rede de ar comprimido. Ok? Pessoal, deu para entender essa lógica? O interessante hoje é a gente falar sobre a unidade de manutenção. Conseguiram? Ok, professor. Legal? Ela é meio rápida, foi a aula, porque ela estava planejada para quando a gente tivesse presencial, a gente ia pegar o equipamento, ia desmontar, abrir, ia ver funcionamento. Mas isso a gente vai fazer quando a gente estiver presencialmente lá nas nossas práticas. Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo, professor. Show. Legal. Pessoal, antes da gente finalizar, coloquem só o nome de vocês aqui, ó. Alguns já colocaram. Só para a gente gerar a nossa lista de frequência, legal. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, né? Ou nosso grupo do WhatsApp. Só um comentário aqui, rapidinho. Estou só abrindo nosso cronograma aqui que eu tinha aberto e acabei fechando. Não é este. Fechar, tá aqui. Não é este também. Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, hoje nós estamos na aula do dia 16, unidade de manutenção. Nós vamos falar aqui sobre válvula de controle direcional na próxima segunda, cilindros pneumáticos na próxima quarta. Falaremos uma aula tira dúvidas e exercícios. Vai ter exercícios aqui também, nessa parte da segunda-feira 28, dia 30, nós teremos a nossa segunda atividade avaliativa em relação à disciplina. Por que eu estou falando isso para vocês? Essa segunda atividade, ela vai entrar justamente essa parte que nós estamos falando hoje, né? Unidade de manutenção, a parte de preparação de ar, secagem, não entra aquela primeira parte, não entra tubulação, não entra reservatório, não entra nada. A gente vai ver isso mais para frente depois, que já foi discutido. E aí aqui nós vamos falar sobre, justamente, preparação de ar comprimido, unidade de manutenção, válvula de controle direcional e cilindros, atuadores pneumáticos. A gente já vai ter aula sobre isso. Dentro do nosso AVA, eu não abri ele aqui, já está disponível esse nosso material da aula de hoje, tá? Como também eu estarei colocando, vamos abrir, tá só na quarta-feira de noite aqui, mas está na aula de segunda e quarta. Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui sexta, aqui ó, segunda e quarta. Então essa parte de tratamento de ar que a gente colocou agora já está aqui, a unidade de manutenção, tá? Eu vou estar colocando para vocês uma segunda lista de exercícios. Só um instante. Eu tinha aberto ela aqui agora. Tá aqui, ó. Essa segunda lista, ela fala essa parte de tratamento de ar, secadores, alguma parte teórica e vai ter algumas partes mais práticas, já que nós vamos trabalhar em função da evolução da disciplina. Então a gente vai calcular lá avanço, consumo, força de avanço, recuo, consumo, a gente vai aprender com o tempo. Então vejam que vai ter alguns exercícios, tá? Já para irem exercitando, nós não temos muito tempo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, acabei fechando, não era para fechar. É a questão das aulas práticas. Então vocês começarem a se programar, tá? Veja que nós vamos fazer a nossa atividade aqui lá para o dia 28 desse mês. Vai ter a segunda chamada lá na quarta, a gente faz uma, na sexta a segunda chamada, caso alguém precise. E aí nós vamos entrar
em aulas teóricas. Nós vamos ter uma aula teórica de circuitos, aí depois vamos começar, aulas práticas. Então, lá para o dia 14 de outubro, nós vamos pegar a nossa turma. Nós somos hoje em 27 alunos. Tem uma turma já matriculada na quarta-feira e tem 2 turmas matriculadas na sexta. Essa turma da sexta, nós vamos ter que pegar uns 4 alunos e ficar revezando para vir nas quartas. Nós vamos ajustar isso automaticamente, de forma que ninguém sairá prejudicado. Uma quarta-feira alguém de sexta vem, depois continua vindo na sexta. Eu vou explicar mais para frente. Porque aí nós vamos ter aulas práticas toda quarta e sexta-feira. Isso a partir do dia 14 de outubro, tá? Ou seja, praticamente um mês daqui para frente. Hoje é dia 16. Então vocês vão ver que, por exemplo, na segunda nós vamos ter uma aula teórica, por exemplo, todo mundo virtual, como nós estamos agora. E aí na quarta e na sexta seriam aulas práticas presenciais, síncronas. Aí da outra segunda, teoria, quarta e sexta, prática. Até o final, praticamente, do nosso semestre. Aí lá para o dia novembro, nós vamos fazer a segunda parte da atividade e a atividade final da nossa disciplina. Ok? Isso aqui está disponível para vocês, está dentro do AVA. Quem quiser dar uma olhada depois, isso aqui está dentro aqui, na apresentação da disciplina. Nós temos esse plano de ensino justamente o mesmo que eu mostrei para vocês. Então, ele está aí. Pronto. Ele está aí para vocês olharem, observarem, comentarem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Sobre a aula de hoje, algum comentário? Alguma coisa mais? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Bom fim de semana. Nos encontramos segunda-feira na nossa aula. Opa, Bruno. Essa questão dos secadores. Certo. Tem tipo algum dimensionamento? Não. É só características construtivas mesmo. É teoria. Tá? É que eu pensei que usava aquelas tabelas lá. Não. É só entender lá qual é o princípio de funcionamento da adsorção, qual é o princípio de funcionamento da absorção, qual deles precisa de energia externa, por exemplo, né? Qual não precisa. Qual tem elemento consumível, qual tem o elemento que regenera. São essas ideias, entendeu? Vai ter a listinha de exercícios que traz boa ideia aí dos questionamentos. Tranquilo? Beleza? Valeu então, pessoal. Boa noite. Até segunda. Um abraço.